gostavam do grupo de pagode Os Travessos? Pô, eu era muito fã, mano. Eu sou muito fã de pagode, né? E aí, tipo assim, ó, vamos começar a resenha dessa forma, nesse final de domingão. Saudade de você, vê se liga, quero te ver. Família vascaína! A gente vai passar raiva? Vai. A gente vai acabar xingando um ou outro jogador? Também. Vai discutir? Você vai discutir com algum vascaíno? Pai, irmão, amigo, tio, cachorro? Vai. Mas faz muita falta. Muita falta, ainda bem que domingo o Vasco volta a campo. Estreia do Campeonato Brasileiro contra o Santos. Mas fala comigo, seu domingão foi tranquilo? Foi show de bola? Beleza? Vamos encerrar com chave de ouro, uma resenha rápida para iniciar também bem a semana? Chega aí! Vamos falar sobre o retrospecto do Vasco em estreias no Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um ponto positivo. Quero resenhar também aqui uma informação de bastidor sobre o Lloyd Augusto. Novamente, parece que no jogo treino contra o Boa Vista, foi lá essas coisas. Nesse sentido, quero a opinião de vocês para a gente debater aqui nos comentários, vou acompanhar. Qual seria a sua escalação, seu time titular, para encarar o Santos do Neymar no domingão, 6h30? Estreia do Campeonato Brasileiro. Quero saber. Quero trazer aqui também o Felipe Melo, que deu uma moral pro Léo Jardim, é isso mesmo. E nesse sentido a gente vai destacar aqui também que a CBF vai adotar uma nova regra aí no Campeonato Brasileiro, tipo assim, não vai ter mais cera não, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá na tela para vocês, ó. Ponto positivo. Vamos lá, Vascão. Vasco tem mais vitórias do que derrotas em estreias no Campeonato Brasileiro, de pontos corridos. Veja o retrospecto. Tá aí, ó. Vou pegar aqui na reta final, né? Reta final não, né? Os últimos anos, podemos colocar assim. 2020, né? O Vasco conseguiu uma vitória sobre o Sport, ali com o Ramon ainda, né? Ramonismo, lembra? E 2023 e 2024 começou de fato muito bem, né? Uma vitória fora de casa contra o Galo, onde o Léo Jardim foi muito bem naquela partida, pegou até pensamento, o Vasco, né, abriu o placar logo no início do jogo, mas depois foi marretado e o gol do Galo foi até do Maurício Lemos, né? É isso. E aí o Vasco conseguiu aquela vitória com gols do Andrei Santos e também do Gabriel Peck, jogo muito difícil. E no ano passado a gente iniciou bem também contra o Grêmio, teve até aquela confusão, né, do pênalti do Piton, que foi pênalti, a bola no braço, não sei se vocês lembram, mas teve um pênalti também escandaloso no Galdames, né, que o juiz não deu, o VAR não chamou, e aí o Renato até reclamou, mas o Vasco iniciou de fato bem também com uma vitória em 2024. E aí a gente espera que a gente possa jogar bem e conseguir essa vitória contra o Santos, que eu entendo que não vai ser fácil, né? É um time que eu olho hoje, assim, o elenco do Santos, e acho que vai brigar num primeiro momento pelo campeonato do Vasco, né? Ali, meio de tabela, ou se bobear, machucar algum jogador importante, um jogador não performar, vai brigar ali embaixo. Eu acho que esse é o campeonato do Vasco. E aí, como a gente sofreu muito em 2023, e isso tem que servir de lição, de ensinamento. O Vasco, naquela ocasião, perdeu para esses times jogando em casa, né? Perdeu para o Goiás, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Santos, né? Até com falhas do Léo Jardim em algumas partidas. Então, nesse campeonato, principalmente no início, que você vai encarar o Santos, você vai encarar o Sport dentro de casa, não dá para negociar, né? Tem que estrear muito bem. Então, assim, o Vasco teve tempo. Claro que os 2 últimos jogos aí não foi legal, não passou uma mensagem bacana, perdeu para o Maricá com o time titular e perdeu para o Boa Vista, mas fica a esperança, né, que o Carille testou, ou sei lá o que aconteceu, e contra o Santos a gente possa entrar muito bem, família vascaína. E aí, eu queria debater com vocês algumas informações aqui, na verdade, uma informação, melhor dizendo, que é essa daqui, tá na tela do canal Atenção Vascaínos, lá no X, né, o estagiário do Vasco destacou, tá aí, ó, no jogo treino de hoje, caso ontem, né? Lloyd Augusto foi muito discreto. E aí eu tava vendo os comentários da galera nessa postagem, eu vi muita gente falando que, não sei o que, like, quer tumultuar o ambiente do Vasco. Eu, sinceramente, não concordo com isso, cara. Vocês acham isso também, que uma informação dessa, que é, de certo ponto, até vaga, né? Porque tô discreto, né? Mas é pra tumultuar o ambiente, cara. E olha que eu não sou fã, né, desses caras. Eu não acho que é nesse sentido, não, família vascaína. É que, assim, uma questão com o Lloyd é que o torcedor do Vasco, de um certo modo, é carente. Tem muita gente que não gosta de ouvir isso, eu falo, eu sou carente. Quando o Vasco ganha um jogo, eu fico emocionado, eu fico feliz, né? Quando o Vasco tem uma boa campanha, uma boa sequência, eu fico emocionado. É porque nos últimos anos, não preciso aqui me explicar pra vocês, né? Realmente é muito difícil. Então, a certo ponto, eu sou carente.
tenho vergonha de assumir isso, não. Então aquela live do Lloyd Augusto, e aí, pá, pô, eu gosto de confusão, eu gosto desse jogo contra o Flamengo, não sei o quê. E a galera já fica, personalidade, a gente precisa disso, daquilo. Mas, né, a gente também pontuou aqui os números do Lloyd em comparação, né, mesmo o número de jogos do Lloyd e do Serginho, o Serginho tinha números melhores na Liga da Turquia. Então isso assusta também. Aí, mas pô, já que o Vasco apostou no cara, a gente vai, fica aqui na torcida para que ele possa render. Então, assim, acho que tem que ter um tempo, né, para ele se adaptar. Mas eu tava até vendo um corte do Dieguinho, não abri pra ver, não assisti não, só vi a capa, né? Ele falando que tem medo, né, que o Lloyd seja um Maxime e um Jean Davi 2.0. Não sei, né? Não sei, só o tempo vai dizer. Mas um clube na situação financeira do Vasco, infelizmente, tem que fazer apostas. Mas eu espero que o Vasco possa acertar com esses três, porque não tem mais, né, condição de errar, já que errou muito, principalmente com o Jean Davi, família vascaína. Mas assim, além disso tudo, dessa informação aqui, porque falaram que ele também não foi bem contra o Maricá, eu queria saber a opinião de vocês. A posição do Carille, qual seria o seu time titular para encarar o Santos? E assim, família, eu não sei, né, se o Léo Jardim vai ter condições de jogo, eu acho que sim, mas eu iniciaria com Léo Jardim, claro. Minha zaga seria João Vitor e Freitas, mas parece que o Carille vai optar pelo Maurício Lemos. PH, Piton, não dá pra mexer nisso. Na cabeça de área, Hugo Moura, acho que é titular absoluto, jogando de primeiro volante. De segundo volante, eu escolheria o Paulinho, né? Eu quero que o Paulinho comece o Campeonato Brasileiro bem, para tentar o mais rápido possível, né, voltar ao ritmo dele aí, porque eu acho que é um jogador que tem muita condição de ajudar. Felipe Coutinho. E aí no comando de ataque, Nuno, pelo lado esquerdo. Aqui pelo lado direito, é o ponto. Cara, eu não sei como é que tá a parte física dele, entrosamento, mas eu iniciaria com Lloyd, cara. Que é isso, Thiagão? Eu iniciaria porque eu acho que, assim, o Ryan não é ponta. Dentro de casa, beleza, eu até entendo mais, né, a escalação dele, porque aí você, poxa, teoricamente você tem que ter o controle do jogo, você tem que dominar as ações, né, com o apoio da torcida, tem que correr mais para o adversário, de repente você ficando um pouco mais com a bola, defensivamente você não vai sofrer tanto, porque o Ryan tem dificuldade, né, fazendo essa recomposição. Então, assim, eu acho que é um jogador, se for para entrar nessa função, de repente no segundo tempo, né, um time do Santos mais cansado, porque eu gostaria de ver o Ryan brigando por posição com o Verratti, sendo ali o reserva do Verratti. E aí a minha explicação pro Lloyd, porque assim, acho que é um cara que pode tirar o que tem, o que o Verratti tem de melhor, porque é um cara que é habilidoso, que tem 1 contra 1, e dá pra ver que quando chega no fundo, ele sabe fazer um cruzamento. Tanto pelo lado esquerdo e pelo lado direito. A gente viu isso também nos vídeos dele lá no time da Turquia. Então eu acho que você conseguindo um jogador que tem força física para fazer essa recomposição, para jogar de fato, de ponta, e ele tem uma característica interessante que pode auxiliar um dos seus melhores jogadores, ou o protagonista no comando de ataque, né? Porque a gente espera que o Coutinho seja esse cara. Mas nesse momento dá para dizer que é o Verratti, que novamente foi artilheiro da Copa do Brasil ano passado e foi artilheiro do Campeonato Carioca esse ano. Então o Verratti, por mais que a gente debata aqui, não sei, um Vasco sem o Verratti, mas é um grande jogador. Ele é importante para o Vasco ainda, a família Vasco. Então você tendo o Lloyd ali, você pode realmente criar condições para o Verratti ficar um pouco mais na área, ter mais essa bola aérea, que aí ele é o melhor do mundo. Eu vejo dessa forma. Então repetindo aqui, quero saber a opinião de vocês. Léo Jardim, João Vitor, Freitas, PH e Piton. Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno, Lloyd e Verratti. Esse seria meu time titular para encarar o Santos. Quero saber a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente destacar essa informação aqui sobre uma nova regra, né, que a CBF vai adotar já para o início do Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó. A partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol irá adotar nova regra, aprovada no último Conselho da International Football Association Board, para impedir a cera dos goleiros durante o jogo. Ela consiste em conceder um escanteio ao adversário assim que o goleiro segurar a bola com as mãos por mais de 8 segundos. Tá aí, família vascaína. Vai ajudar, com certeza, aí o jogo, né, ter mais bola rolando, porque é um artifício ali que os goleiros, né, no momento de pressão, no momento de dificuldade, acaba utilizando para o seu time respirar. Né? Então isso não vai poder acontecer mais, 8 segundos, escanteio, então não vale a pena tu criar uma oportunidade para o adversário, então é bom, né, o Léo Jardim ficar bem atento.
Falando em Léo Jardim, que vive essa novela aí de renovação, tem essa cláusula, pô, ainda bem que uma cláusula que ajudou o Vasco, né? Porque teve aí uma do Rossi, teve uma do David, entre outras aí, mas essa parece que, né, é bom para o Vasco. Jogando tantas partidas, né, uma porcentagem, existia a possibilidade de renovação automática com o Léo Jardim. Mas eu queria destacar esse comentário aqui do Felipe Melo, montando ali a seleção dos brasileiros que vão participar da Sul-Americana. Se liga só. Comembol Sul-Americana repleta de grandes times brasileiros. E se a gente fizesse um 11 ideal entre os melhores dos times que estão aqui? Felipe Melo, qual seria o seu goleiro? Bom, o meu goleiro para essa competição vai ser o Léo Jardim, porque o Vasco não é um time tão bom defensivamente. Então eu acho que ele vai ter que fazer alguns milagres, como vem fazendo nos últimos tempos. Isso é verdade. Vai ter mais oportunidade de fazer defesa, e como ele é bom goleiro, Léo Jardim. Tá aí. Poxa, não deixa de ser uma moral, né? Porque é um reconhecimento ao trabalho do Léo Jardim, porque se você pegar, poxa, tem bons goleiros, cara. O Souza no Corinthians, o próprio Fábio no Fluminense, o Everson no Galo, né? O Cássio, eu acho que não tá vivendo um bom momento lá. Do Vitória, cara, do Vitória é Lucas Arcanjo, que fez uma reta final de Brasileiro até interessante. Então, assim, é um reconhecimento aí pro trabalho do Léo Jardim, que de fato, segundo turno de 2023, 2024, início dessa temporada, né, tá mostrando aí que é um grande goleiro, e por isso que a gente torce muito aqui para a renovação do Léo Jardim, para que ele possa, né, tá feliz com essa possibilidade, porque eu acho que é importante também, né, o jogador querer ficar no clube, mas claro, o Vasco é um clube profissional e é aquilo que eu já falei aqui com vocês. Não tô feliz, quero sair, irmão. Então, clube que quer contar com seus serviços tem que botar, né, um papel colorido na mesa, porque se ele tivesse matando, quero, né, dizer, jogou tantas partidas, bateu a meta e depois começa a frangar, falhar, termina mal a temporada, o Vasco teria que renovar com ele mesmo assim, né? Então, poxa, tem essa possibilidade de cláusula automática. A gente, claro, provavelmente vai jogar, né? Não sei se aconteça alguma lesão, porque é o nosso titular, é um jogador importante, é um dos principais jogadores do Vasco, é um dos líderes do elenco, então a gente conta muito com o Léo Jardim esse ano, né? Se o Vasco pensa em fazer uma boa temporada, né, visando o Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, com certeza passa pelas mãos do Léo Jardim, família vascaína. É isso, tamo junto, resenha rápida, fui, valeu, excelente semana pra você.